Olá, está começando agora mais um Papo da Semana. Hoje a gente recebe o Nilson Malta, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária de Maceió, e vai falar um pouquinho sobre as ações do órgão, né, a função que esse braço importante da Prefeitura de Maceió cumpre aqui no município e entre outros assuntos, né, relacionados à vigilância sanitária. Seja muito bem-vindo, Nilson, ao Papo da Semana. Pois não, Lucas, muito obrigado. É um prazer estar aqui presente, né, nesse momento, né, de contato, né, com o público, né, com os telespectadores, com a TV Farol, para a gente falar um pouco sobre as nossas ações da vigilância sanitária, né, que vem contemplando e a gente vem acompanhando toda a cidade de Maceió, né, com os comerciantes, os consumidores também, né, para a gente cada vez mais estar mais próximo da população, reduzindo o risco sanitário. Pronto, eu sei que muita gente já conhece o trabalho da vigilância sanitária, qual sua função, enfim, mas eu gosto sempre de começar o Papo da Semana explicando para as pessoas que porventura não sabem o que faz exatamente a vigilância sanitária, né? Pois não, a vigilância sanitária, ela tem, a nossa missão é promover, proteger e prevenir a saúde da população por meio de ações educativas e fiscalizações, certo? Algumas pessoas podem imaginar que a vigilância sanitária só atua de forma, digamos assim, com apreensões ou com interdições, e não, muito pelo contrário, né? Nossa principal meta e nosso principal objetivo é a parte educativa, né? A gente acredita que a educação é a base de tudo, né? Quando a gente investe em educação, tanto da população, que são os consumidores, e também dos vendedores, né, que são os contribuintes, que a gente está cada vez mais se aproximando deles, né, com esse trabalho direcionado, né, por segmentos, né, aqui em Maceió. A Vigilância Sanitária fiscaliza em média aí, de 80 a 90 segmentos aqui na cidade de Maceió, e a nossa missão é essa, né, de estar cada vez mais protegendo a saúde da população. E tem cumprido essa função, né, e com muito zelo, né, Nilson? Vocês tiveram no ano passado aí um recorde de apreensões, né? Esse ano já conseguiu dar uma estabilizada. Queria que você explicasse um pouquinho esse cenário. Exatamente. Ano passado, quando a gente assumiu a gestão da vigilância sanitária, em fevereiro de 2021, a gente elaborou um planejamento, fez um trabalho direcionado, de domingo a domingo nas ruas, com plantões também, de manhã à tarde e à noite, e a gente se deparou com algumas irregularidades, né, apreensões assim, com números muito grandes, né, assim, de alguns estabelecimentos, quando a gente chegava, encontrava até 2, 3 mil quilos de produtos estragados e vencidos, e a gente conseguiu reduzir essa quantidade de apreensões através dos nossos programas educativos. Temos 2 programas educativos, Vigilância Sanitária na Comunidade e o Cidadão de Olho Vivo, certo? E também acompanhando cada vez mais próximo e fiscalizando esses estabelecimentos. Certo, eu lembro que eram toneladas e toneladas, né, em operações, imagens impressionantes de caminhonetes, caminhões até repletos de produtos estragados. Além dessa questão da gestão, do choque de gestão, de ter intensificado as operações e, em seguida, as ações educativas também, aí vocês conseguiram reduzir, mas você acredita que a pandemia pode ter influenciado, né, porventura os comerciantes tinham esses produtos, né, em estoque que acabaram estragando, não conseguiu dar vazão? Tem alguma relação com isso também? Sim, a gente analisa que pode ser um dos fatores, né, a gente ter encontrado bastante produtos estragados em relação a essa dificuldade, né, dos estabelecimentos, a parte da economia, né, com a pandemia muita gente foi afetada, né, economicamente, e os produtos acabaram ficando lá, digamos assim, boiando, né, como a gente pode falar. E a gente, fazendo o comparativo de janeiro a outubro de 2021, a gente apreendeu 95 mil quilos de produtos estragados. E esse ano, de janeiro a outubro de 2022, a gente apreendeu 45 mil. Ou seja, reduzimos pela metade
a quantidade de produtos apreendidos, né, de estragados, conseguindo cada vez mais estar promovendo e protegendo a saúde da população. Agora, o comerciante ele precisa ficar atento também, né? Porque essa questão de ele ter um prejuízo financeiro com um produto estragado, mas ele não pode colocar em risco a saúde da população, que isso é até um crime, né? Exatamente. A gente tem o programa Cidadão de Olho Vivo, que a gente contempla tanto os consumidores quanto os vendedores, que são os comerciantes, onde a gente faz palestras de boas práticas com os funcionários das empresas, com os proprietários também, para alertar esses proprietários que não vale a pena vender, né, esses produtos, que alguns, quem comete essas infrações, alguns pensam mais no dinheiro do que na saúde, e a gente está bastante atuante em relação a esses proprietários, porque a gente, quando ele comete alguma infração, é um auto de infração que a gente lavra para a empresa, e também tem uma multa que varia de 180 a 19 mil reais. E a gente tem conseguido conscientizá-los de que vale a pena trabalhar corretamente, né, de que a saúde tem que estar em primeiro lugar. Certo, era isso que eu ia te perguntar agora, a respeito das penalidades. Vocês chegam no estabelecimento, encontram lá irregularidade, o primeiro passo é apreender essa mercadoria, né, tirar ali, obviamente, da prateleira, e aí eles recebem uma notificação, é isso? Sim, quando tem um risco eminente lá, um risco sanitário alto, a gente apreende o produto que está vencido ou estragado, e quando a estrutura física ela não tem condições de funcionamento, a gente interdita, né, a nossa filosofia é assim, de interditar em último caso, a gente sempre dá um prazo, né, se for uma situação de, digamos assim, de risco leve ou médio, a gente dá um prazo para o proprietário se adequar às normas sanitárias. Mas quando tem uma situação que é de uma gravidade, assim, que vai colocar em risco, né, a saúde dos consumidores, a gente interdita de imediato, tá certo? E aí é lavrado o auto de infração, certo? E ele pode responder, né, pode se defender na vigilância sanitária, para poder, a gente vai analisar qual vai ser a pena dele de acordo com a irregularidade encontrada. E essa multa, como é que ela é calculada? Tem a pena leve, a média e a grave. Vai depender das condições, né, do local, vai depender da quantidade de produto apreendido, vai depender se ele é reincidente ou não. A gente tem um setor jurídico, certo, que julga os processos, a gente julga os autos de infração que chega lá de acordo com o que os fiscais encontram no momento da inspeção. Ô Nilson, agora quais são os casos mais frequentes que vocês têm mapeado aí com essas operações? Olha, no início da nossa gestão, a gente tinha encontrado bastante assim, carnes, digamos assim, nas câmaras frias dos supermercados, né, que algumas já estavam assim, totalmente sem condições de consumo, né, e a gente encontrou até alguns supermercados fazendo um processo de salgar a carne para fazer a carne de sol. A gente realmente aí é uma situação gravíssima, né? Porque realmente a carne não tinha condições de uso. Estava estragada, né? De venda, nem de consumo, estava estragada. E assim, as outras irregularidades são a estrutura física, né, de alguns locais que assim, há muitos anos não passava por um processo de manutenção, como não tinha essa fiscalização direcionada por segmentos. Assim, a gente entende que as gestões anteriores deixou um pouco solto as fiscalizações nesses estabelecimentos, principalmente do ramo alimentício. Né? Lembrando ao telespectador que a vigilância não só fiscaliza a parte de alimentos, né? Tem outras áreas também que a gente fiscaliza, mas a área de alimentos é uma área que tem a maior demanda e onde a gente tem encontrado uma irregularidade maior. Mas vocês conseguem mapear assim, por região da cidade ou isso varia bastante? Não, varia. A gente tem atuado em todos os bairros, né, aqui em Maceió, certo? Na área nobre, na periferia. E irregularidade a gente encontra seja na área nobre ou periferia. Para você ter uma ideia, a gente interditou um restaurante, né, há uns 3 meses atrás, que a situação era realmente uma situação absurda e ele fica localizado na área nobre da cidade, e como a gente também vai na periferia e tem encontrado também algumas situações ruins, mas não tem assim diferença
tanto no bairro, digamos Nobre, assim, né? nobre ou na periferia, a gente tem encontrado estabelecimentos bons e estabelecimentos Bons e maus ruins. exemplos, né? Isso. Certo. Agora, além desse trabalho de fiscalização, desde o ano passado, salvo engano, né, a Prefeitura iniciou essa ação de estar mais perto nas comunidades, né, e com esse trabalho de educação também. Vocês perceberam que muitas das vezes os comerciantes, né, e aí a gente está falando mais especificamente desse segmento que tem a maior demanda, que é de alimentação, falta informação, né, para fazer a coisa correta também, falta orientação? Olha, Nem sempre é má fé? Um dos programas educativos da Vigilância Sanitária é o Vigilância na Comunidade, que a gente percorre todos os bairros da cidade, conversando com o consumidor, a população, né, tirando dúvidas referentes às demandas, né, alguma denúncia ou alguma dúvida referente a questões sanitárias. E também a gente atende o contribuinte, vai lá em loco, né, porta a porta, visitando cada estabelecimento. Às vezes, pessoas que não têm, tipo, alvará sanitário. Tem pessoas que funcionam sem alvará sanitário há 10 anos, porque tinham desconhecimento, ele não tinha o conhecimento de que precisava renovar o alvará todos os anos. Ele achava que só indo lá e pagando a taxa, que é gerada pela Prefeitura, pela SEMEC, a taxa de vigilância sanitária, ele já achava que só em pagar a taxa já estava apto a funcionar. Mas não, ele precisa todos os anos requerer o alvará. Em relação a essa parte que você citou das irregularidades, a gente nota que tinha sim um desconhecimento, em alguns casos, né, de pessoas que armazenavam o produto de forma inadequada ou manipulavam o produto de forma inadequada. E vou só citar um exemplo da carne na câmara fria. Alguns estabelecimentos estavam armazenando a carne estragada para descarte junto de carne boa. E não pode, ali você tem a contaminação cruzada. Aí quando a vigilância se depara com uma situação dessa, tem que aprender a carne estragada e aprender a carne boa que está ao lado, porque ali ela automaticamente já estragou. Isso é um exemplo. É um exemplo da falta de informação. Né? É por isso que a gente sempre prioriza a educação, porque não adianta a gente chegar em determinados estabelecimentos só aprender e ir embora. Não explicar o porquê está aprendendo, explicar como é a forma correta de se fazer, marcar uma palestra com os funcionários daquele estabelecimento para poder explicar, né, como ele deve fazer uma boa compra, né, comprar de locais que tenha selo, né, um exemplo, queijo, né, que a gente tem encontrado queijo sem o selo de inspeção estadual, sem o selo de inspeção federal. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, Lucas, de que se você vai comprar um queijo para sua casa, ele tem que ser um queijo que tenha o selo de inspeção federal ou o selo de inspeção estadual. E garante a procedência. Que garante a procedência, que foi inspecionado por um órgão competente, né? Manteiga, todo produto de origem animal, ele tem que ter o selo de inspeção, certo? Aí, assim, e outras demandas também que a gente tem encontrado por desconhecimento dos funcionários, né, dos proprietários em si. A gente fez um trabalho nas panificações aqui em Maceió, visitamos todas as panificações de Maceió. A gente encontrou, assim, digamos, situações que, ao nosso ver, que é o básico de uma higienização normal que você teria em casa, né? Uma higienização do utensílio que vai utilizar, uma higienização da bancada que ia manipular a massa para fazer o pão. E os padeiros, eles não tinham esse conhecimento, porque já vinha com a cultura de que fazendo daquele jeito era o certo. A gente foi lá com a nossa equipe, visitamos todas as panificações, orientando o passo a passo de como manipular aquele alimento, de como armazenar o alimento de forma adequada. Para você ter uma ideia, alguns estabelecimentos desligavam o freezer à noite, achando que ia economizar energia, mas pelo contrário, ele não economiza, porque no outro dia que liga, ele vai, né, puxar muito mais para poder voltar à temperatura e ele estraga o produto. A gente encontrou produtos na validade, mas que eles estavam estragados. Por quê? Porque teve um armazenamento inadequado. Certo. A gente falou muito aqui, Nilson, sobre essas orientações por parte dos comerciantes, né? Agora, dá para a gente fazer, assim, de forma resumida, né, um manual para os consumidores, o que é que eles devem prestar atenção,
quando chegam nos estabelecimentos, seja numa avícola, num açougue, numa padaria, no supermercado, para que eles também possam, né, se prevenir dessas situações, independente da fiscalização, da vigilância sanitária ou da ação dos comerciantes. A gente sempre costuma dizer que o consumidor é o nosso principal fiscal, né? A gente não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas o consumidor é aquele que está na ponta ali, é o que está comprando no balcão, é o que está no estabelecimento todos os dias, na feira, no supermercado e nos outros segmentos que a gente também fiscaliza. A gente pede para que seja observada a higienização do local, né? A gente pede que observe muito o produto que vai comprar, como falei anteriormente, às vezes é um produto que está na validade, mas ele está estragado porque ele foi mal armazenado, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, a manteiga ela precisa ser refrigerada, vendida refrigerada, ela não pode ser vendida na temperatura ambiente. Mas tem pessoas que só querem comprar a manteiga na temperatura ambiente, porque ela está um pouco mole, né? Não quer comprar a manteiga ela refrigerada. Aí, assim, as pessoas precisam mudar esse conceito, essa ideia, né? Assim, prestar realmente mais atenção. Isso é muito comum em padaria, né? Exatamente. E aquela manteiga que fica ali exposta no balcão. Isso, às vezes a gente encontrou também queijos expostos à temperatura ambiente, que não pode, né? Ele tem que estar refrigerado. E assim, as pessoas precisam observar, no caso da carne, a coloração da carne, se tem odor. Por exemplo, carne moída, ela precisa ser processada na frente do consumidor. Se o estabelecimento tem ali uma carne triturada, né, uma carne moída, pode ser em pequena quantidade, de 1 quilo, 2 quilos, ali que não passe muito tempo. Mas a gente tem recebido algumas denúncias de estabelecimentos que botam aquela bandeja com muita carne moída e o consumidor às vezes vai comprar no estabelecimento e ele não sabe qual a procedência daquela carne que foi moída. É por isso que o consumidor ele tem direito de, ao chegar no estabelecimento, se for comprar uma carne moída, ele tem direito de cobrar que seja moída a carne na presença do consumidor. Exatamente. Então vale aí a dica, né? E também para alimentação fora do lar, por exemplo, na praia, né? A gente tem muito problema assim com ambulantes e assim, as pessoas precisam ficar atentas também. Exatamente. Né? A gente está agora com um programa Cidadão de Olho Vivo no verão. A gente já fez palestra com todos os hotéis, né? E já visando a alta temporada. E estamos fazendo palestras agora com todos os ambulantes da Orla para poder orientá-los em relação a essas questões. O gelo que se pode utilizar ali na caixa térmica, né, para vender o coco. O isopor que não pode ser daquela forma que às vezes você passa na praia, tá lá o isopor já preto, né, ali tem bactérias, tem sujidades acumuladas ali que não podem. A questão do churrasco, a qualidade da carne que ele vai vender na praia, o caldinho, amendoim, ovo de codorna, enfim, acarajé, né, o óleo que não pode utilizar por muito tempo. Assim, são orientações que são necessárias, né, que, como eu falei anteriormente, tem pessoas que trabalham dessa forma há anos e dizem, não, isso é o meu normal. Mas as pessoas precisam se conscientizar de que estão trabalhando com alimento, ali é saúde e pode prejudicar a saúde do consumidor e até matar uma pessoa, né, dependendo uma infecção intestinal ou... Verdade. Pode sair muito caro, né? Ô Nilson, agora a vigilância também tem incentivado os comerciantes a até melhorarem seu negócio, né? Esses comerciantes que já têm as boas práticas, com o selo Pode Comprar Aqui, porque é um diferencial. O consumidor chega num local e encontra lá esse selo da vigilância sanitária, né, que está atestando ali a segurança, a procedência, né, que ele cumpre realmente as normas estabelecidas, né, pela legislação. Isso é um importante incentivo para os comerciantes, também facilita já para o consumidor. O selo foi mais um programa, né, criado pela nova gestão, juntamente com da Prefeitura, com a Vigilância Sanitária, para contemplar e premiar aquele proprietário que se adequa às normas sanitárias. A Vigilância Sanitária ela orienta, ela educa, ela fiscaliza e ela premia o proprietário que se adequou, né, às normas, que obedeceu às orientações da gente, né, da Vigilância Sanitária. E aquilo ali é uma marca. A gente sempre costuma dizer, quando vai entregar o selo no local, a gente diz, você agora tem uma responsabilidade a mais, que a gente está depositando uma confiança em você, que você vai seguir trabalhando dentro das normas sanitárias
E a gente sempre pede que fique atento, né, vigilante sempre, porque a qualquer momento ele pode perder o selo. Se a gente recebe uma denúncia que chega lá, que encontra alguma irregularidade grave, a partir daquele momento automaticamente ele pode perder. Ele pode perder o selo, ele pode ter o alvará sanitário cassado, dependendo da situação. Mas a gente trabalha muito nessa, de forma pacífica, né, de forma educada, né, primeiramente. O que, assim, é a filosofia da nova gestão, né, do prefeito de JHC e da vigilância sanitária, é trabalhar essa parte pedagógica com São quantos, Nilson, hoje, quantos comerciantes de Maceió que já possuem o selo? Até o momento foram entregues 3.100 selos, né, pode comprar aqui, é um incentivo e, assim, é um exemplo, o vizinho não tem selo, né? Ah, meu vizinho recebeu o selo, por que ele recebeu o selo? Aquilo ali passa assim, a motivar as pessoas que não têm o selo a se adequar às normas. Verdade. Eles podem ligar para a vigilância sanitária e solicitar a visita dos fiscais. Né? O que é que eu preciso fazer para ter o selo? Né? Se no momento da visita ele não estiver dentro das normas, a gente vai orientar, dá um prazo de 10 dias, 15 dias, um mês, e retorna lá e pode colocar o selo. O contribuinte pode estar ligando para a vigilância sanitária 3312-5496 e pode solicitar uma visita da vigilância ao estabelecimento dele para poder ser contemplado com o selo se estiver dentro das normas sanitárias. Certo. Daqui a pouco eu vou pedir para você reforçar esse esquenagem de atendimento aí da vigilância sanitária, até porque, como o senhor mesmo falou, né, o consumidor, né, a população é o principal fiscal. Mas antes eu queria que o senhor falasse sobre a rotina de fiscalização. Vocês trabalham mais com base em denúncia? Qual o volume de denúncia que vocês recebem? Ou vocês têm também aquele trabalho chamado proativo, que já vão nos lugares, né, certos também? Nós temos 3 frentes de trabalho. Tem atendimento por denúncia, né, que tem os 2 canais, o WhatsApp e o Disque Denúncia. Temos a rota diária, né, que são solicitações de alvará sanitário, que a gente fiscaliza o estabelecimento, faz a inspeção para ver se está de acordo com as normas para poder receber o alvará sanitário, e tem um atendimento por denúncia, que é o que a gente trabalha de domingo a domingo, atendendo as denúncias que chegam lá para a gente. E assim, eu quero até aqui aproveitar e agradecer a população, que tem sido bastante atuante, né, a população com esse nosso programa educativo também, que a gente já visitou aí mais de 50 escolas, fazendo palestras de como consumir, de como identificar um produto de qualidade para consumir. A população está cada dia mais exigente, está cada dia mais vigilante e está participando bastante da nossa gestão. Nilson, quais são os canais? O WhatsApp é 8752-2000, esse aí é exclusivo para mensagem de texto, áudio e vídeo, e fotos também. E o Disque Denúncia é o 3312-5495. A população também pode se dirigir à sede da vigilância? Sim. Onde fica? Qual o horário de funcionamento? A sede da vigilância está localizada na rua Alexandre Passos, sem número, é vizinho a Semskis, no Jaraguá. E o atendimento ao público é das 7 às 13, né? Estamos lá para tirar qualquer dúvida da população e dos contribuintes também que queiram se adequar, né, que queiram tirar alguma dúvida sobre o seu comércio. Segunda a sexta-feira, né? De segunda a sexta, sim. Mas nas ruas estamos de domingo a domingo. E quantas equipes vocês têm nas ruas diariamente? Olha, lá na vigilância a gente tem um quadro de 130 servidores, né? Tem a nossa equipe interna administrativa e temos em média aí de 90 fiscais, dividido em 4 inspetorias. E todos os dias saem para ruas aí de 10, 15 carros nas ruas para poder dar conta da demanda, né? Que temos aí uma capital com 1 bilhão e 100 mil habitantes e a demanda é grande, e o nosso prefeito, o JHC, tem dado bastante apoio, né? Bastante estrutura para a gente trabalhar. É a vigilância sanitária de olho vivo, né? De olho vivo e a disposição da população, né? A gente está sempre assim, atento, né, às demandas, né, de eventos, às demandas de denúncias também, às demandas dos contribuintes, né, que a gente tem assim, conseguido quebrar esse gelo, quebrar esse muro que existia, né, da vigilância sanitária da gestão anterior para a gestão atual, que a gente, assim, realmente, os contribuintes hoje têm abertura de ir na vigilância sanitária e tirar uma dúvida, eles não têm medo da vigilância,
Eu sei que alguns não gostam de ser fiscalizados porque realmente insistem em trabalhar de forma errada, mas graças a Deus e graças ao nosso trabalho, a gente tem conseguido bastante reduzir as infrações, né, encontradas. E espero que assim continue. Com certeza. Nilson, quero agradecer muito a sua participação aqui no Papo da Semana, né? Entrevista esclarecedora, dando dicas aí aos consumidores, aos comerciantes, também falando um pouquinho sobre o funcionamento da vigilância sanitária. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. E assim, a vigilância sanitária está cada dia se reinventando, né? Está cada dia mais assim atuante. Estamos indo agora nas universidades, né? Falar um pouco sobre a vigilância sanitária. Nos cursos de medicina, de enfermagem, de farmácia, de nutrição, porque futuramente eles vão ser profissionais, né, da área e eles precisam estar de acordo também com a norma sanitária. Isso mesmo. Muito Aí obrigado. assim. Muito obrigado ao Nilson, obrigado também a todos vocês que acompanharam o Papo da Semana. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá, tchau!